Boa noite, meu nome é Alexandre, moro em Limoeiro do Norte, no Ceará, uma cidade que fica bem próximo a Juazeiro do Norte, a terra de nosso padre Cícero. Porém, a história que eu vou contar para vocês não tem nenhuma relação comigo, sou apenas o interlocutor quem me contou os casos a seguir. Foi uma tia-avó de minha esposa, a dona Margarita, e sobre algumas visagens que apareciam dentro e também na estrada que passava em frente ao cemitério da localidade que ela morava. Ela não sabe precisar datas exatas, mas ela diz que os acontecimentos se deram há mais de 50 anos. Foi no início da década de 70, em uma localidade chamada Riacho do Meio, que fica no interior da Bahia. O cemitério em questão ficava na estrada próxima ao sítio onde ela e sua família moravam, e por isso, para ir voltar para casa, ela necessariamente precisava passar em frente a ela. E segundo Dona Margarita, por várias vezes, ela e seus familiares e também outras pessoas já testemunharam esses fenômenos. Sendo assim, vamos aos casos que Dona Margarita me contou. Certa vez, por volta das 5:30 da tarde, assim que o sol começou a se pôr, Dona Margarita e Cidinha, que era sua irmã, saíram para pescar na época. Elas eram bem jovens, tinham na faixa de seus 15 para 16 anos, e como o lugar era bom, tranquilo, não existia nenhuma violência. Seus pais, Jurandir e Dona Graxinha, não se preocuparam com elas duas. Na beira do rio, o local que elas pescavam era um rio que ficava a cerca de uns 2 quilômetros da distância de sua casa, dentro do brechó do seu Zacarias, que era um vizinho e compadre de seu Jurandir. Então elas pegavam os anzóis, as iscas e um candeeiro feito de lata, uma faca e uma cabaça cheia de água limpa, e foram para a pescaria. Como era perto, foram andando, pois ainda tinha luz natural. Após mais de uns 20 minutos, elas passam em frente à casa de uma vizinha dela, chamada Dona Clara, que naquela época já era viúva e vivia sozinha da estrada. Elas viram um lampião aceso pendurado na beira da casa. Então viram que a Dona Clara estava lá no terreiro, pando o milho para fazer fubá. Dona Margarita então encostou na porteira e convidou Dona Clara para ir até o rio pescar com elas. Mas a senhora disse que estava muito ocupada e que talvez mais tarde ela dava um pulo por lá. Sendo assim, Margarita e Cidinha falaram que ia pescar no rio do Brechó, de Zacarias. E em seguida continuaram andando. Uns minutos depois, elas saíram da estrada de rodagem e entraram no brechó. Até um pouco tempo depois, já estavam na beira do rio e começaram a pescar. Elas pescaram até umas 9 horas da noite. Nessas horas, a capanga das duas já estava quase cheia de peixes, e por isso decidiram ir embora, voltar para a casa dos pais, sem contar que naquela noite os insetos estavam comendo as duas vivas. Só que quando elas estavam saindo do brechó, do carreiro de dentro do brechó, e chegando na estrada, viram passar uma mulher. Dona Margarita disse que ela era alta e magra, carregava um objeto luminoso que elas pensavam ser um lampião, e permaneceu caminhando a cerca de 50 metros à frente das duas. Pelas características físicas, Dona e Cidinha pensaram que era a mulher, era Dona Clara, que talvez tinha ido pescar e não encontrou as duas. Então elas começaram a gritar para Dona Clara que as esperassem. Porém a mulher continuou andando, e mesmo elas correndo, não conseguiram acompanhar até que chegassem perto da casa de Dona Clara.
Só que quando a mulher que elas acreditavam ser ela passou direto, não entrou na porteira em seguida, andando pela estrada, Margarita e Cidinha continuaram andando atrás da mulher, até que ela chegar e ir parar em frente ao cemitério, que ficava na estrada a cerca de 200 metros mais adiante. Em relação à casa de Dona Clara, é quase na encruzilhada que dava para a Americana. Elas acharam aquilo muito estranho, só que medo de verdade elas duas sentiram. O mesmo foi ao ver que a luz que a mulher carregava nas mãos começou a crescer e fez como se fosse um clarão que cegou as duas. E quando elas conseguiram enxergar novamente, viram uma luz dentro do cemitério. Porém, como se fossem bolas de fogo zanzando de um lado para o outro. As duas voltaram correndo e chamaram na porta de Dona Clara. Na hora, ela reconheceu a voz e colocou Margarita e Cidinha para dentro. Em seguida, as acalmou para que elas pudessem falar, pois tanto Dona Margarita quanto Cidinha mal conseguia ficar em pé. Depois que se acalmaram, elas falaram o que havia acontecido. Dona Clara pediu para elas se acalmarem, mas ela falou que de vez em quando ela também via essa mulher carregando a luz e passava na estrada em frente à casa, mas que não fazia mal a ninguém. Mesmo assim, Margarita e Cidinha não tiveram coragem de sair e ficaram por lá na casa até perto da meia-noite, quando escutaram a voz de seu pai chamar na porteira da casa, perguntando por que elas tinham saído cedo e não ainda haviam voltado. Dona Clara disse que as duas estavam com ela. Seu Jurandir entrou e Dona Clara confirmou a história, que as duas contaram assim. O pai delas acreditou e elas voltaram para casa. Passado algum tempo, Dona Margarita voltou a ver outra visagem perto do cemitério. Dessa vez, foi uma sexta-feira. No começo da noite, Dona Margarita e um irmão dela mais novo, que deveria ter lá pelos seus 12 anos, foram tocando juntos jumentos com caçua feito de cipó, cheio de produtos que elas produziam no sítio, até a casa de seu Raimundo. Esse seu Raimundo tinha um carro aberto que ela não soubesse dizer qual era, só sabe que o pessoal da localidade entregava os produtos na casa dele toda sexta-feira, de tardezinha, e ele levava para a feira da cidade, que até hoje acontece no sábado. Voltando ao caso, a casa de seu Raimundo ficava logo depois do cemitério, bem na estrada da Americana. Na ida foi tudo tranquilo, mas quando estava voltando, subindo uma pequena ladeira que terminava quase em morro, frente ao cemitério, o jumento começou a garguinchar. Dona Margarita conta que eles praticamente sentaram no chão para não seguir, e por mais que ela e seu irmão puxassem pelo cabresto, os animais não saíam do lugar de jeito nenhum. Foi então que seu irmão apontou para o canto da estrada que ficava mais à frente. Nessa hora, Dona Margarita viu que havia como se fosse um homem parado, mas ela não sabia o que não estava acontecendo. Não era a gente de nosso mundo, pois ela estava com os pés no chão. Quase meio metro, ela quase desmaiou. De dentro, porém, o homem começou a se mover, e ele foi seguindo na direção do cemitério, e quando chegou em frente, ela ouviu desaparecer, feito fumaça. Depois disso, os animais desembarcar começaram a caminhar, e ela e o irmão, mesmo morrendo de medo, foram para casa. Mas quando escutavam passando em frente, escutavam um barulho vindos de lá dentro, que parecia ser um grito bem feio, como se fosse uma pessoa angustiada. Os animais dispararam e ela e o irmão saíram correndo pela estrada, sem olhar para trás, pois ela não queria ver o que
ou quem que fazia aquilo. O barulho, outro caso que ela conta, é sobre a vez que toda a sua família e os outros vizinhos foram em uma reza. Na casa de seu Zacarias, ela disse que naquele tempo ele todo ano fazia a reza para o santo e logo depois acontecia um samba, que só terminava de madrugada após a festança. Todos estavam voltando para casas e como naquele tempo transporte era raro, eles voltaram caminhando a pé além da família e Dona Margarida estava Dona Clara e o povo de seu Eduardo, que morava perto da casa de Dona Margarida, e o povo de seu Timóteo. Em um total, mais de 20 pessoas. Dona Clara ficou na casa dela, e os outros seguiram andando, mas chegaram perto do cemitério, viram que tinha uma claridade, que estava, mesmo assim continuava. Quando estavam passando bem em frente, começou a ver uma ventania de repentina, e viram que dentro do cemitério tinha como se fosse mais de 10 pessoas. Só que elas não pisavam no chão. Seu Jurandir pediu que eles continuassem andando e não olhassem para trás. Ninguém precisou ele pedir isso tudo. Abaixaram a cabeça e foram andando o mais rápido que podiam, quase correndo. Foram muitos casos que aconteceram naquele trecho de estrada por conta do cemitério antigo, que lá havia. O povo conta que via luz, ouvia grito, e até hoje em dia o povo tinha medo de entrar. O pobre do coveiro que ali trabalhava não fazia serviço só nem a pau, nem levava um familiar, um filho ou um primo, ou até um amigo, mas sozinho ele não tinha coragem de ficar, pois tem muito lugar que cemitério é assim. O povo vê as coisas, ouvem e tem medo, mas não tem o que fazer, pois quando o canto é assombrado, a única coisa que você pode fazer é não passar por ele. Boa noite.